Oi? Não, gente, a vizinha me pediu ajuda, eu vou ter que ir lá ajudar ela. Mas ele foi pra lá pedir comida a ela, ele é esperto, meu filho. Ele é esperto, aí ela pega e dá. Ela me pediu pra fazer um negócio lá pra ela. Olha onde eu tô. Marrabá. Spoiler! Ah, a morte de Bisma! É, Caraca! tá acabando já. Aqui, eu vou lá, gente. Vai lá, vai Amanhã eu lá. encontro com vocês. Tá, até amanhã Até então. amanhã. Beijos. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. 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 Ô, Luci, bate um papo com o Hardwin, com a Eva, eles têm tratamentos alternativos que podem ajudar também. Sim, sim. Eu tenho pesquisado bastante a respeito. Tratamentos naturais também. Eles estão. Eu já estou fazendo um tratamento natural. Só que no tratamento natural tem o seu tempo para obter resultados, né? Não é da noite para o dia, né? Eles fazem um negócio mais mexendo com energia, acho que dá para fazer. Dá Ah, esse é Raduin? também, Hardwin, a Eva. Ele já vem fazendo tratamento comigo desde da época do meu aniversário em novembro. Ah, que bom. Então tá. Eu não gosto de ficar Cara, divulgando. Tudo bem. mas nós precisamos dele também, eu também tô quase assonando aí. Tá, tchau. Tchauzinho, Tchau. gente. Até Tchau, amanhã. Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Anaís. Bora começar a leitura? Então vamos começar a leitura. Mamãe. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, lendo o chamado Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 20. Najayate Mridaya. Vou recomeçar, me atrapalhei aqui. Najayate Mriyate Vakadatin Nayam Bhutva Bhavita Vanabuya Ajo Nitya Sarvato Yam Purano Nahanyate Hanyamane Sarire. Nunca. Jayate, nasce. Mriyate, morre. Ou. Kadati, em tempo algum, passado, presente ou futuro. Nunca. Ayam, este. Bhutva, tendo vindo a existir. Bhavita, virá a ser. Ou. Não. Bhuyaha, ou está de novo vindo a ser. Ajaha, não nascido. Nityaha, eterno. Shashwataha, permanente. Ayam, este. Puranaha, o mais velho. Nunca. Hanyate, é morto. Hanyamane, sendo morto. Sharire, o corpo. Tradução e significados por Srila Prabhupada. Para a alma, em tempo algum, existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Significado: qualitativamente, a pequena parte atômica fragmentária do Espírito Supremo é una com o Supremo. Ao contrário do que se passa com o corpo, ela não sofre mudanças. Às vezes, a alma é chamada de estável ou kutashta. O corpo está sujeito a 6 tipos de transformações. Ele nasce no ventre do corpo da mãe, permanece por algum tempo, cresce, produz alguns efeitos, definha gradualmente e acaba caindo no esquecimento. A alma, entretanto, não passa por essas mudanças. A alma não nasce, porém, como aceita um corpo material, o corpo nasce. A alma não nasce nesta ocasião. A alma não morre. Tudo que nasce também morre. E porque não tem nascimento, a alma, portanto, não tem passado, presente ou futuro. Ela é eterna,
sempre existente e primordial. Isto é, não há na história indício de quando foi que ela veio a existir. Com base no corpo, buscamos a história do nascimento, etc., da alma. Ao contrário do corpo, a alma jamais fica velha. É por isso que os assim chamados anciãos sentem que existem o mesmo alento da sua infância ou juventude. As mudanças do corpo não afetam a alma. A alma não se deteriora como uma árvore ou alguma entidade material. Tampouco a alma, tampouco tem a alma algum subproduto. Os subprodutos do corpo, a saber, os filhos, são também almas individuais diferentes, que, devido ao corpo, aparecem como filhos de um homem particular. O corpo se desenvolve devido à presença da alma, mas a alma não tem ramificações nem sofre mudanças. Portanto, a alma está livre das 6 mudanças corpóreas. No Katha Upanishad 1.2.18, também encontramos uma passagem semelhante que diz: Na jayate mriyate va paschit nayam kutastin na babhuva kaschit ajo nitya sarsavito yam purano na hanyate hanyamane sharire. O teor e significado deste verso e desta passagem do Bhagavad Gita são os mesmos, mas aqui neste verso há uma palavra especial, vipasti, que significa erudito ou conhecedor. A alma é cheia de conhecimento ou sempre cheia de consciência. Logo, a consciência é sintoma da alma. Deixa não. Mesmo que alguém não encontre a alma dentro do coração, onde ela está situada, ainda assim, ele pode se dar conta da presença da alma pela simples presença da consciência. Às vezes, devido às nuvens ou por alguma razão, não vemos o sol no céu, mas sempre há alguma claridade e, portanto, temos a convicção de que é dia. Logo que há uma réstia de luz no céu de manhã cedo, podemos compreender que o sol está no céu. Similarmente, encontramos consciência em todos os corpos, seja homem ou animal, e assim podemos entender a presença da alma. Esta consciência da alma é, porém, diferente da consciência do Supremo, porque a consciência suprema conhece tudo, passado, presente e futuro. A alma individual tende a esquecer-se de sua situação espiritual. Ao esquecer-se de sua verdadeira natureza, ela obtém instrução e iluminação nas lições superiores de Krishna. Mas Krishna não é como a alma que vive no esquecimento. Se ele fosse assim, os ensinamentos que Krishna transmitiu na Bhagavad Gita seriam inúteis. Há 2 espécies de alma, a saber, a alma sob a forma de partícula diminuta, Anuatma, e a superalma, Vibhuatma. No Katha Upanishad 1.2.20 também confirma isto da seguinte maneira: Ano aniyam mahato mahiyam atmasya jato nihito gumnahiyam tam akratu pasyati vita shoko datu prasadam mahimam nam atmanaha. Tanto a superalma, Paramatma, quanto a alma atômica, Jivatma, situadas na mesma árvore do corpo, estão dentro do mesmo coração da entidade viva, e somente alguém que esteja livre de todos os desejos e lamentações materiais pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma. Krishna também é fonte da superalma, como se verá nos capítulos seguintes, e Arjuna é a alma atômica, que se esquecer da sua verdadeira natureza. Portanto, ele precisa ser iluminado por Krishna ou por seu representante autêntico, o mestre espiritual. Eu vou ler novamente o verso. Para a alma, em tempo algum, existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir, nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. E aí, velho? Então, esses versos estão
reforçando aquela ideia que a gente fala sobre a natureza da alma, que é eterna, que não há nascimento. Só que tem uma questão particular aqui, que ele está falando que não há nascimento para a alma, não há origem da alma, então não há criação. Não existe a criação. Tudo é sempre manifesto, sempre eterno. Porque se não fosse, se existisse uma criação da alma, uma criação, se existisse essa criação, então não seria eterno. Passaria a existir em algum momento. E aqui está falando, ela não passou a existir, não passa a existir, nem passará a existir. Então não há tempo algum que não exista a alma eterna. Então, toda a criação que existe é uma criação material. Tudo que não é criado é espiritual. Então, nós não somos seres não criados. Nós não somos esse corpo material. Daí a gente pensa, né? O que é eterno, ou só existe aquilo que é eterno. O que não é eterno não existe. Então, esse corpo não existe. Se for levar assim. Então, esse corpo é uma ferramenta que a gente utiliza para aprender diversos assuntos, mas não é algo verdadeiro. Só é verdadeiro aquilo que a gente... como assim, tudo que é aquilo que é eterno, né? Não sei se eu tô conseguindo. A alma, no caso aí, ela não tem peso, mas ela não tem cor, não tem cheiro, né? A gente não consegue perceber essas questões materiais, a gente não vê, mas o corpo precisa dela, né? No caso, enquanto ela existe no corpo, ela sobrevive, né? O corpo sobrevive. No momento que o corpo é uma ferramenta, né? que a alma abandona o corpo aí deteriora. O corpo é uma ferramenta que o corpo é uma ferramenta que a gente pega emprestado para desenvolver algo, para aprender algum projeto, para fazer alguma coisa. Então, se eu pego uma ferramenta emprestada, eu acredito que eu começo a acreditar que eu sou essa ferramenta, que a ferramenta é minha e não devolvo, aí eu estou cometendo um tipo de roubo, né? Estou me apropriando de algo que não é meu. Aí começa a confusão. Então a gente precisa compreender que o corpo é apenas uma ferramenta que a gente está utilizando para desenvolver o nosso Dharma, a nossa missão de vida. Qual é o propósito que a gente está aqui? Ou acredita que está aqui? E para desenvolver esse Dharma, a gente precisa cuidar também do corpo. E precisa conhecer. E precisa conhecer. Não, a gente precisa saber, é importante saber onde a gente está e nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Por isso que é importante, né? Se conhecer. Conhecer as características do condicionamento desse corpo. Uma pergunta. Mas quem está falando aqui é a ferramenta ou a alma? Quem está vivendo aqui é a ferramenta ou a alma? Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, quem está falando, quem está fazendo, quem está vivendo, é a ferramenta ou a alma? Já que a alma está vivendo uma experiência, está usando o corpo como uma ferramenta. É uma pergunta bem profunda. Então, eu acabei de falar aqui agora, né? É um em comunhão com o outro. É mais ou menos isso, assim, quem está vivendo, quem anima o corpo, somos nós, a alma. Nós que animamos o corpo. Só que a gente precisa conhecer o corpo para interagir com ele. Então, é um conjunto. A gente tem que saber como interagir com esse corpo para ele não entrar em curto-circuito, entrar em colapso. Então, esse corpo, quando a gente sobrecarrega ele sem conhecer, ele acaba entrando em colapso, porque ele tem suas limitações e tem seus benefícios, né, suas facilidades. Então a gente precisa compreender como é que ele funciona, como é que essa máquina funciona, porque vamos supor, né, um motorista. Para o motorista não ter um acidente na estrada, vai pegar uma estrada longa, vai sair de um lugar e chegar em outro, né? Então ele precisa saber onde é que ele está, precisa saber para onde ele está indo. E precisa saber como é que funciona o carro. Se uma pessoa não saber dirigir um carro, vai cometer um acidente. Então, precisa saber como é que esse carro funciona. É um carro automático? É um carro manual? Como é o acelerador do carro? Tem um pedal mais leve, um pedal mais pesado? Como é que eu tenho que pressionar aquele pedal dele? Então, precisa saber como é que esse carro... Quais são as características desse carro? Se é mais alto, se é mais baixo, ajeitar o banco, para poder dirigir bem e não ter um acidente na estrada. Porque se não conhecesse aquele carro, pode sim cometer um grande acidente.
Então é mais ou menos isso, né? Nós somos que animamos o corpo e precisa compreender como é que ele funciona. Então a interação dos dois. Nós que animamos o corpo, mãe, nós que animamos o corpo e precisamos conhecer como é que ele funciona. Vai lá para dentro, mãe. Quer falar, Glaucia? Você pode falar. A pergunta dela foi bem profunda mesmo. E, tipo assim, por exemplo, eu posso falar que aqui tá o corpo. Eu entendi que eu tenho que conhecer meu corpo para eu animá-lo, correto? Aqui tá a alma. Essa alma aqui, eu acho que eu não sei se eu entendi a pergunta dela. Essa alma aqui que vem e fica aqui no corpo para animar o corpo, quem mata, quem rouba, quem faz os erros ou os acertos, é o corpo ou a alma? No meu pensamento é a alma, porque ele que anima o corpo. O corpo faz as ações que a alma manda. Dependendo da nossa maturidade, eu não roubo mais, eu não mato mais, eu não cometo alguns vícios que minha alma estava acostumada a fazer em tanta reencarnação. Porque se a gente vem várias e várias vezes ao mundo para aprender, então quer dizer que a minha alma cada vez mais vai ser sutil e o meu corpo vai cada vez mais agir pela alma de uma forma melhor, porque o nosso objetivo é ir para Deus, não é? É voltar essa alma para Deus. Então, é mais ou menos isso que eu entendi. Isso. Só que tem uma característica, tem um porémzinho também. O corpo também tem suas características, tem suas tendências. O próprio corpo, o corpo também é um pacotezinho de dados. A alma tem a característica, nós temos a nossa característica, nosso processo de evolução. E o pacotezinho corpo, que é um programinha, um aplicativo, também tem as suas características. Então tem como interagir com esses. Quando eles se juntam, aí tem interação. Então, por isso que muitas vezes nós temos desejos que não são nossos, que a gente acredita ser nossos. Muitas coisas que a gente ouve que não é da nossa cabeça, né? Interação energética com os demais que estão ao redor de nós, corporificados ou não. E temos também tem tendências que o corpo te pressiona. Essa pressão que o corpo te faz, que faz pra gente, pra alma, fomos nós mesmos que programamos. Nós, enquanto entidade vivas, enquanto almas, nós programamos o nosso corpo. Agora, eu estou programando o meu novo corpo. Nós programamos o nosso próximo corpo, porque eu, enquanto entidade viva, enquanto alma, eu sei que eu tenho certas dificuldades. Eu estou no processo de evolução, então eu sei que eu tenho certas dificuldades. Então, o corpo que eu estou produzindo vai me testar, ou vai me ajudar, ou como teste, ou como ajuda, uma colaboração, para o próximo desenvolvimento. Deixa eu tentar dar um exemplo assim. Pronto, eu preciso aprender a dirigir, eu vou para outra escola, então eu vou procurar um professor. Então eu vou procurar um corpo que me auxilie aí aquele processo, entendeu? Então o próprio corpo foi programado para ter desejos e tendências que ajude a entidade viva, nós entidades vivas enquanto alma, a aprendermos algumas coisas. Então tem tendências que são nossas mesmo enquanto entidades vivas e tem tendências que são do corpo. E por isso que tem uma pergunta até que a Jona faz para Krishna. O Krishna, o que é que faz nós cometemos atividades que sabemos que são pecaminosas e nós mesmo assim cometemos contra a nossa própria vontade? Tá mais para frente, aqui a gente vai chegar lá. Eu não sei o verso direito. Então, a Krishna vai responder o que é que acontece. Aí são cenas dos próximos capítulos. É a tendência do corpo mesmo, é a interação, é o desejo, é a luxúria. Então, o que a gente faz? O que é que a gente comete, na verdade? Algumas coisas, mesmo a gente não quer fazer. Eu sei que isso é errado, eu sei que isso não é legal para mim, mas eu faço. É uma tendência do corpo, é algo que a gente precisa aprender. Aquilo que a gente tem tendência a fazer e luta contra, é aquilo que a gente precisa aprender. Que nós programamos este corpo com essa tendência, porque a gente sabia que a gente precisava aprender aquilo. E as facilidades também. A gente, quando nasce, a gente nasce com uma quantidade de energia nossa, que é para poder a gente sobreviver, e uma porção de energia que seria para cumprir o nosso Dharma, o nosso dever prescrito. Se a gente não cumpre o nosso dever prescrito, a gente começa a ter uma sobrecarga. Essa sobrecarga de energia, que seria uma energia que a gente não está utilizando da forma correta, acaba gerando doenças, gerando depressão, porque é uma sobrecarga de energia, que a gente não está utilizando da forma correta.
Então a gente precisa tentar compreender o corpo, compreender qual é a nossa função e utilizar da forma correta, né? Da forma mais adequada. E Obrigada. para compreender o Dharma, é preciso se autoconhecer, Olhar para dentro. né? Olhar para dentro, para o interior. Porque só assim, né, olhando para o interior, percebe o exterior, né, filho? Aprender a ouvir o silêncio. O silêncio fala muito. Eu gosto muito de ficar em silêncio, né? É bom aprender a escutar o silêncio, que a gente escuta muita coisa. Tudo é para compreender? Acho que a Glaucia interpretou melhor a pergunta, não foi? Sim. Uma coisa interessante é Karuna, né? Isso. Karuna. Uma coisa interessante que você estava comentando aí sobre a alma e o corpo como ferramenta é que o Devananda, né, no meu mapa astral, ele falou sobre a minha alma de ter feito um reset, né? Que ele passou por todos os períodos e ele voltou para o início e houve um reset em mim. Eu acredito que Krishna faz isso com todos, né? Quando ele passa por todos os períodos, dando oportunidades para todos, e aí chega um período que não, é como se aquele fosse a última etapa de oportunidade, mesmo assim a pessoa não aprendeu. Aí ele vai lá e faz um reset para tirar todo o sofrimento, para tirar tudo que de sofrimento em si, e ele dá uma nova oportunidade. Foi isso que Devananda me explicou, né, sobre a alma, né? E é muito interessante essa informação. Sim. É o ciclo, né? O samsara. Deixa eu ver se tem alguma coisa redonda aqui. O ciclo é o samsara. Você está girando, girando, girando. Aí quando chega no ponto aqui, se precisar, volta para o ciclo. Se precisar, volta para o ciclo. A ideia é a gente compreender com a nossa missão e sair. Eu sempre falo, sair pela tangente. Então, a gente está sempre girando nesse ciclo, girando, girando até aprender. Quando chegou aqui nesse finalzinho, que o final e o início são o mesmo. Aqui, o encontro aqui. Onde termina é onde começa. Se eu cheguei nesse finalzinho aqui, ainda preciso aprender alguma coisa, aí eu volto pro ciclo. Aí fica voltando sempre. Então, é ideal, em qualquer momento que seja, não é esperar chegar no final. Qualquer momento que seja, se eu compreender qual é o meu Dharma, qual é a minha função, eu entendendo, eu começar a utilizar, começar a cumprir o meu Dharma, então é a escapulida, é a saída pela tangente. Então, não é esperar evoluir, né? Eu agora eu sou imaturo espiritualmente, eu sou cheio de defeito, eu não consigo, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui eternamente. Aí fica agindo dessa forma, assim, vai continuar eternamente. O ideal é assim, toda noite, a gente pensar, né, o que foi que eu fiz no meu dia? Foi satisfatório? É isso mesmo que eu quero? Se não for satisfatório, não foi isso que eu quero, então vamos mudar. Vamos procurar, a gente precisa saber, né, onde é que a gente está e para onde a gente quer ir. Se eu estou percebendo que ao invés de andar para frente, eu estou andando para trás, vamos começar a andar para frente. Não é ficar esperando as coisas mudarem. As coisas caírem do céu, as coisas mudarem. Claro que tem muita gente, né, há situações, né, que são complicadas, não é a meritocracia. Você consegue aquilo. A questão é, aos pouquinhos, tentar. É se observar. Tentar se escutar, assim, né? O que é que eu posso fazer? Então, isso aqui não está me satisfazendo. Eu posso fazer um pouquinho a mais para poder começar a modificar isso? Se eu puder fazer, bora fazer. Para começar a andar para frente, não ficar andando em círculos. Que andando em círculos, não vai para lugar nenhum. Então, a gente sabendo para onde a gente quer ir, a gente para de andar em círculos e começa a traçar o caminho. Quando volta ao círculo, volta tudo, repete-se tudo. Se a pessoa não aprende, aí tem uma repetição. Sofrimento, viu? A gente está eternamente. A gente, todo mundo, tem há muito tempo. A gente está aqui eternamente nesse ciclo. Nós todos já passamos pelos inícios e fins diversas vezes. A gente que chama que a metáfora da astrologia, né? Sai do Sol, chega para Saturno, volta para o Sol, aí caminha de novo para Saturno e volta de novo para o Sol, passando por todos os planetas. Né? Isso é uma metáfora que é utilizada para poder a gente compreender, né? E cada planeta tem seu código de criptográfico, né? Suas informações. A gente fica nesse caminho de vai e vem várias vezes, que é a gente pega no Japamala. É um círculo. Vai dar vários ciclos. Até por isso que quando a gente canta, não sei, vai cantar mais de uma volta. A gente chega aqui, não passa por cima. A gente dá a volta. Por exemplo, terminou aqui a última bolinha. A gente não passa. Essa aqui tá também com desfiada. Pronto, a gente chega aqui, chega na última bolinha, não passa por cima e volta. A gente dá o retorno.
Porque tudo é um ciclo. Então a gente vai chegar aqui, se a gente passar por cima, a gente está continuando no ciclo. A ideia é sair do ciclo. Então a gente começa o processo ao contrário. Então tem várias dicas que a gente recebe, assim, tem pequenos detalhezinhos, de várias pequenas coisinhas, que se a gente prestar atenção, a gente tem várias dicas que foram deixadas no manual de instruções escondido. Então a gente está aqui, né? Não é coisa assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo, ser vítima de si mesmo. Essa posição da vítima é muito confortável. Então eu não sou mais vítima da sociedade, eu sou vítima de mim. Eu sou horrível, não faço nada, não presto para nada, eu sou vítima de mim. Essa posição é a mais confortável de todas. É mais confortável você se achar vítima de si do que se achar vítima da sociedade. E aí cai no comodismo. Aí cai no comodismo é complicado sair dele. Então, começar a pensar, tá, eu fiz isso no passado, mas o que eu posso fazer para melhorar o futuro? Não é viver no passado, é procurar viver no futuro. Procurar almejar o futuro, né? Não viver no futuro. Viver o presente, fazendo um novo futuro. Exatamente. Quer mais? Como é que chama o... Esqueci como é que fala no latim. Viver o presente. Já aproveite o presente. É isso. Comentários? Diga, Anali. A vez agora é de vocês aí. Eu sou a primeira aqui na sequência. Anali. Ninguém mandou começar com A. Sabe, é tão profundo e é tão difícil, e ao mesmo tempo é tão envolvente o assunto, que é duro a gente separar uma pergunta, né? A gente pode ficar aqui a madrugada toda, porque uma pergunta só não vai adiantar. Mas a Lucy perguntou assim, né? Quem é que está falando aqui? É a alma ou é o corpo? Né? Foi isso, né, que ela perguntou? E aí, pelo que você respondeu, eu acho que eu entendo, que assim, sempre quem está no comando é a alma, sempre. Mas o corpo, ele tem certa autonomia, mas é uma autonomia programada para desenvolver aquela experiência específica que a alma precisa experimentar aqui no mundo das ilusões. É isso? Perfeito. Resumiu perfeitamente tudo. Continue. Então, uma coisa que você fala, quer dizer, uma coisa que foi falado hoje no texto, eu não sei se é bom ou é ruim a gente ficar fazendo comparação com outra religião, mas eu entendo assim, que como a maioria de nós vem recentemente ou de uma ruptura, ou, sei lá, de uma transição, chame como quiser, ou então não está acontecendo nada disso, a pessoa mantém a religião inicial, eu não mantenho, por isso que eu cito esse exemplo. E por isso que eu pergunto, não sei se é bom ou ruim a gente ficar fazendo comparação. Eu acho que é bom no sentido de que ajuda a estabelecer novas ideias na cabeça da gente. Então, tem essa história da alma interna. Anali, aí você tem que pensar o que a Ajna conversa com Krishna. É o tempo todo interrogando, é o tempo todo perguntando. É assim que tem que ser. Qualquer dúvida, ela tem que ser expressa. Eu acho que eu sou a versão de Arjuna aqui nesse momento. Né? Sim, nós somos seres que nossa mente funciona por associação. Então, nós pegamos as nossas experiências antigas para desenvolver as novas. Então, sim, é saudável a gente comparar com a nossa associação que a gente teve antes para aprender mais, assim. Pode continuar. Aí, então, essa história da alma eterna, se não me falha a memória, eu vivi no catolicismo até os 17 anos só. Eu não lembro direito das coisas, mas eu acho que em algum momento Deus cria a alma, né, para o catolicismo. Se não me falha a memória. Se tiver alguém aí com a memória melhor do catolicismo, por favor. No espiritismo, é certeza. Num determinado momento, o espírito é criado. Ele não é eterno, ele é imortal. Essa é a diferença no kardecismo, né, no espiritismo,
a diferença entre eterno e imortal. O espírito, Deus é eterno. Os espíritos são imortais, porque para o espiritismo, o espírito é criado a partir de um determinado momento. E se não me falha a memória, no catolicismo também é assim. Agora, quando a gente... e sempre assim, começa, por exemplo, no espiritismo, eles falam que o espírito é criado simples e ignorante. Ele vem zerado, sem nenhuma informação e começa a se desenvolver. Aí, aqui no texto, a gente fala, né, sobre a alma ser eterna, e além do que, como ela é eterna, ela é uma... não sei como falar, não faço ideia de como falar, mas é como se ela fosse um embriãozinho do próprio Deus, do próprio Criador. E num determinado momento, ele fala para ela assim, acorda, e vai experimentar as coisas. Enfim, eu não sei como é que é. Mas, a partir daquele momento, é que aquela almazinha começa a aprender coisas. Apesar de que, como ela é uma manifestação do próprio Criador, uma extensão dele, eu posso falar isso? Enfim, ela tem o conhecimento que ele tem, mas é latente, e ela vai começar a experimentar isso. Até atingir o máximo que ela possa atingir. É isso? É isso. É embriãozinho. Vamos fazer uma comparação mais ou menos assim. Só que não sei se é válida essa comparação, mas vou tentar. Com o espermatozoide. Vamos supor assim, né? Que nós somos... Só que não é bem assim, né? Acho que não vale a pena, não. Mas vamos tentar. É como se ele sempre existisse, né? Ele sempre teve esse embriãozinho, como você falou, né? Ele sempre existe, tá lá, ainda sonolento. Né? Aí desperta e começa a aprender. Só que esse embriãozinho, vamos ver, o espermatozoide, ele tem o DNA dele. Tem as características dele. Então, nós, enquanto entidades vivas, temos as nossas características. Como o embriãozinho está lá, uma semente está lá. A semente tem todas as características lá de forma latente. Quando chega na terra, brota e desperta. Então, uma semente de manga vai dar sempre uma manga. Uma semente de pera vai dar sempre uma pera. Então, tem as características de forma latente, como fechadinho na semente. Mas aquela semente ali já está viva. Já é uma entidade viva. Então, da mesma forma, nós existimos enquanto semente no corpo de Deus, dentro do corpo dele. Individual. 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 Personalista. Personalista. Nós temos a nossa personalidade. Personalidade, entendeu? Embora fazemos parte do mesmo... mesmo ser. Do mesmo ser, né? Do mesmo DNA nós somos de Deus, centelha de Deus, mas cada um tem sua individualidade. Nós somos parte do mesmo todo. Vamos supor, existe um DNA, existe um DNA universal, por exemplo. Como eu tenho esse meu corpo, tem o DNA dele, mas eu tenho célula da pele que é diferente da célula do sangue. Mas o DNA é o mesmo. Então, a pele tem suas características, o sangue tem suas características. É o que vai ser lido, né? O que vai ser traduzido naquele momento que é necessário para aquele período. Como nossos filhos, né? Como o nosso quê? Nossos filhos, tem o meu DNA, meus filhos, mas cada um são individuais. São individuais, isso. Pode ser filho da mesma mãe e mesmo pai, cada um tem suas características. Então, a entidade viva existe enquanto embriãozinho chama de centelha, é o termo que é utilizado. Esse embriãozinho existe como centelha dentro do corpo do todo. Aí chega um momento que o todo meio que expele, libera essa entidadezinha viva, essa centelha, essa semente, para viver individualmente. Então, a centelha já existe dentro do corpo do todo. Por isso que eu utilizei mais ou menos a ideia do espermatozoide, né? Que já existe dentro do corpo e em algum momento é expelido para viver individualmente. Então, desperte. Refugência, né? Aí sai da refugência, sai do corpo e sai de dentro do corpo e fica na refugência, né? Na áurea. Então, nós, enquanto estamos aprendendo, estamos formando a áurea de Deus, mais ou menos assim. Uma comparação, né? Bem assim, para a gente compreender como é que funciona. Então, nós estamos naquela luz de Deus, que fala a Deus, que é aquela luz, aquela áurea, aquela luzona que cega.
Então, essa luz, aí somos nós. É o nosso brilho de todas as pequenas centelhazinhas que formam aquela áurea de Deus. Essa luz. Então, aí nesse momento que nós estamos ali, nós estamos despertando e aprendendo. Só que nós já temos as nossas características, só que a gente não se lembra. Aí, vida após vida, eternamente, nesse ciclo do samsara, aprendendo, nós estamos nos lembrando de nós mesmos. Despertando as características do meu DNA. Não significa que quando eu despertar, eu vou ser igual a você, a Tula, Cipuja, nós iremos despertar, porém seremos diferentes. E nem... iremos despertar em conhecimento, podemos ter o mesmo conhecimento, porém com minhas características individuais, e você continua com suas características individuais que já existia dentro da semente. Cada um com sua função. Então, quando sair da refulgência, que é um processo, e chega na morada divina, em outro lugar, no planeta divino, nós iremos continuar despertos, completamente conscientes de si e executando as características minhas próprias. Se eu quero ser um amigo de Deus, aí chega nas lilas, né, nas raças, que seriam as características minhas com o divino, que seria de amizade, de amor conjugal, de passivo, que seria ser uma planta, uma pedra, uma areia, uma água, não importa, um vento. Seria de pai, mãe, filho. Então, existe de parente, de primo. Então, existem várias características que a gente vai viver no mundo espiritual, mantendo a individualidade. Então, a gente está aprendendo, despertando a nossa individualidade. Então, o propósito dessas vidas seria despertar e compreender a nossa individualidade. Mas a nossa individualidade já existe dentro da semente, que é eterna. Não há criação. Porque como nós somos parte do corpo do todo, e o todo é eterno, então nós somos eternos também. Não há criação. Continua, Anali. Eu entendi, obrigada. Dá tempo? Quer deixar para amanhã? Prossiga. É a última. Lembra que teve no grupo do Teorema dos Sonhos uma pergunta que foi super polêmica? Para mim foi um divisor de águas assim de vida. A resposta do Devananda para mim foi a questão do livre-arbítrio. Então, baseada na pergunta da Lucy, aí me veio essa questão do livre-arbítrio na cabeça. No dia que ele respondeu aquilo, aí eu fiquei pensando, será que ele estava respondendo livre-arbítrio do personagem? Ou será que ele respondeu... Eu vou ter que assistir esse vídeo de novo. Ou será que ele respondeu o livre-arbítrio? Moto. Ou será que ele respondeu livre-arbítrio da alma? A minha pergunta é pelo seguinte, porque eu acho que a alma tem livre-arbítrio, o personagem não. É mais ou menos isso. Nós, enquanto centelha, nós estamos aprendendo e estamos executando, nós enquanto centelhas. Então, existe sim o livre-arbítrio, só que a parcela dele, a diferença que ele executa é tão pequena que se diz que não existe. Por exemplo, eu escolho se eu vou beber água, se eu não vou, escolho se eu vou para a direita ou para a esquerda. Agora, o destino é o mesmo. Eu posso dar voltas e chegar no mesmo lugar. Então, como eu vou chegar sempre no mesmo lugar, não importa como eu vá, não existe o livre-arbítrio. Porém, como eu vou chegar lá, é o livre-arbítrio. É aqui a gente chama de atintya beda tato, né? Aquilo que é e não é, que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ter e pode não ter. E livre-arbítrio é o personagem. A centelha vai chegar lá. É o personagem que não escolhe. Nós que escolhemos. O personagem nos pressiona a fazer o que ele quer. Como a gente falou anteriormente, né? O aprendizado. Pelo que eu entendi, Anali, já vem tudo programado. Aí o próprio Devananda ele faz uma comparação que se você estiver no avião, você tem várias opções. Você pode ir ao banheiro, ou você pode conversar com o aeromoço, você pode conversar com a pessoa que está do lado, ou você pode escolher dormir, entendeu? Então, é tudo programado. Então, todas essas que a gente pode dizer, meu livre-arbítrio, eu preferi dormir, certo? Mas já é uma programação pré-estabelecida. Você estava programado, todas as suas escolhas estavam programadas. Se você chegar nesse joguinho de computador, até joguinho de tabuleiro também, tudo existem regras. E todas as opções que estão ali, para onde você vai, para a direita, para a esquerda, ou para frente ou para trás, está programado. Esse joguinho também.
Você não pode fazer algo que não está na programação, mas você tem livre-arbítrio de fazer vários alvos. O Mario, não sei se tu já jogou Mario. Não? Tem uma bonequinha que vai andando, é Super Mario. Você pode passar direto e pegar as moedinhas todas que estão ali, ou você pode descer no túnelzinho e enriquecer com mais coisas e voltar. Você pode escolher, ou vai direto ou desce ali, ou você pula, ou você desce, só que você não pode escolher fazer algo que não está na programação. Se você não pegar a peninha, você não vai poder voar. Você vai poder voar se você tiver com a peninha no Super Mario. Carona, só tem um porém, né? Que eu também joguei Mario, minha infância. Só tem um porém, né? O tempo de chegar, né? Às vezes demora, às vezes não, isso, né? Para chegar ao destino, né? A chegar ao destino. E tem joguinho do Mario que tem que ter tempo, né? Se você não cumprir aquele tempo ali, já é. Tem que começar de novo. Ah, Lucy, lembrando do Mario. Tem horas também que você tá jogando, você salva aquela vida. Toda vez que você morre, você não precisa voltar tudo desde o princípio. Você salva em vários pedacinhos. Então você pega, morreu ali. Quando você volta de onde você salvou. Não precisa voltar tudo. Então, assim, é a mesma coisa assim, né? A gente tá corpo após corpo, vida após vida. Tudo que a gente aprende, a gente salva. Aí salvou, quando a gente morre, quando volta no novo corpo, volta de onde a gente salvou. Não precisa chegar até o princípio. Diga. Lição de casa de amanhã, jogar Mario. Vale você. Você fala alguma coisa. Lucy, você agora é a sua vez, para fechar aí. Nali já fechou, Nali? Não, eu queria falar algo assim bem positivo na questão do conhecimento védico, né? Quando a gente conhece a filosofia, né? de Krishna, Hare Krishna, que as pessoas que estão tendo essa oportunidade está sendo grandiosamente abençoada nessas pessoas que estão conhecendo. Então, nada aqui é à toa. E desde quando eu conheci o movimento, que era pertinho da minha casa, era lá em Brotas, eu morei na Vasco da Gama. Por muitos anos eu não conhecia. Eu só vim conhecer quando já estava aqui, também que é quase perto da minha casa, que agora eu estou morando em Cajazeiras. Eu só vim conhecer quando passou para cá. E aí o pessoal falou, nossa, você está sendo muito abençoada, viu? Porque as pessoas que chegam ao movimento, ou que é amigo dos devotos, são pessoas grandemente abençoadas e que em vidas passadas fizeram algo muito bom, né? Para algum devoto, alguma coisa relacionada a Krishna. E Krishna, nessa vida, concedeu essa oportunidade. E isso sempre vem martelando assim na minha mente. O que será que eu fiz? O que foi que eu fiz em vidas passadas para poder né, eu ter recebido essa bênção, né? Eu acredito que tem pessoas aqui que são novas, né? E eu estou falando isso porque se essas pessoas chegaram aqui é porque essas pessoas também foram grandemente abençoadas e que em vidas passadas fizeram algo para hoje estar aqui, né? Tá sendo amigas dos devotos e tá conhecendo o movimento. Sim, tem isso, de que quando você conhece Krishna, Krishna não se revela para todo mundo. Você tem todos os processos de várias linhas, não é que as outras linhas, o Vaishnava é superior, né? Existem todas as linhas. Então, mas para você conhecer a pessoa, todas elas levam à liberação, todas elas. Mas para você conhecer o coração de Krishna, você tem que agradar muito aos devotos dele. Em algum momento você agradou muito a Krishna para ele revelar o coração dele. Então tem isso mesmo, é interessante isso. Ele fala tu falou que você morava aqui perto da Vasco da Gama. Eu moro em Brotas, desde 4 anos. Então eu ficava brincando, é só um passatempozinho. Eu ficava brincando na rua, que eu ficava jogando futebol com os meninos, e aí passavam os Hare Krishna com aquela roupa laranja, o rabinho de cabeça raspada com o rabinho aqui e um saquinho na mão. A gente morria de medo. Porque diziam pra gente, que a gente era criança, diziam pra gente que eles sequestravam crianças, que não podia chegar perto, que houve uma época nos anos 80, 90 que falavam mal dos Hare Krishna, que subvertia as crianças, que fazia lavagem cerebral, que não sei o quê. Daí a gente entrava correndo no prédio, fechava o portão, subia no muro e ficava só com a cabeça em cima e gritando, olha o Haribo, olha o Haribo.
Aí eu digo, né, que eu perturbei tanto, eu gritei tanto Haribo, 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 que acabei virando Hare Krishna. Lembra mais na época? Então a gente era criança, ficava brincando na rua. Que antigamente. E o que é Haribo? Haribo é uma forma de cumprimento. Aí a gente perturbava tanto. A gente, imagina, eu cumprimentava os Hare Krishna, eu tava cumprimentando ele sem saber, eu achava que tava perturbando. E aí, quando isso era criança até adolescente. Aí depois a gente parou, a graça perdeu a graça a perturbar. Que eles só faziam dar risada e acenavam pra gente, a gente corria de novo. Aí, quando chegou um tempo, né, já na adolescência, aos 16, 17, eu comecei a ir pra lá e eu vi que realmente, Prabhupada fala, né? Prabhupada foi acusado, foi até para a corte, foi um processo judicial nos Estados Unidos, de que Prabhupada estava sendo acusado de fazer lavagem cerebral das pessoas, nos adolescentes, nos jovens. Porque os primeiros discípulos dele eram jovens, a maioria usuários de LSD, era a maioria drogados. A maioria é usuário de LSD. E como eu esqueci o nome da outra droga. Meta alguma coisa. Metanfetamina? Isso. Valeu. Aí a maioria Eu não. ia dizer assim, não tem nenhuma que usa droga que ninguém sabe. Aí, a maioria eram usuários, eram pessoas que estavam, que era um movimento hippie, né? Eram jovens que estavam revoltados com a família, eram de boas famílias, de boas condições e que estavam lutando contra isso, né? E acabavam se movendo nas drogas, né? Sexo, drogas e rock and roll. E aí foi acusado mesmo, alguns pais desses meninos, que os meninos já tinham saído de casa, já estavam nesse movimento. Ele tirou esse pessoal das drogas e os pais entraram com processo contra Prabhupada dizendo que eles estavam fazendo lavagem cerebral nos filhos. A defesa de Prabhupada na corte foi: se fazer lavagem cerebral é lavar a mente, sim, eu estou fazendo isso. Eu estou lavando a mente deles. Estou fazendo uma limpeza. Estou purificando a mente dessas crianças. Ele falou assim, eu estou limpando a mente dessas crianças que estavam perdidas. Então, sim, essa acusação é verdadeira. Estou fazendo lavagem cerebral. Ele foi absolvido. Lucy, tem mais alguma questão aí? Vou passar para a Nena. Não, estou aqui dando risada. Nena. A Caruma sabe a coisa, viu? Sua vez. Eu sim. Eu tinha a pergunta, agora esqueci. Anota aí. Deixa Mas Tá fechado o microfone. É sobre, assim, você falou que a alma já tem um destino, né? É isso? Já vem destinada a fazer tal coisa. É isso? É isso que eu entendi. Não é a alma, é Por exemplo, o corpo, né? O corpo tem algumas tendências. O destino da alma é sempre despertar, aí desenvolver espiritualidade. E aí, para desenvolver essa espiritualidade, monta um corpo propício a levar aquela entidade viva para o desenvolvimento. Diga. Então a pergunta era sobre doenças, né? Então a gente já vem destinado a ter determinada doença? Algumas sim. Algumas. E outras a gente adquire no decorrer da. Sim. Assim, algumas são tendências que são interessantes para o nosso desenvolvimento. Então, para poder desenvolver algo, é preciso passar por aquilo. Então, seria como chama de karma, né? O que fez na vida passada, o que você exagerou, o que você não tomou cuidado nas outras vidas, acaba gerando algum karma que você precisa purificar, depurar aquilo ali. Mesmo assim, mesmo sendo um karma, uma reação que seria aparentemente negativa, é algo que leva para o aprendizado. Todo karma, mesmo aparentemente, né? Eu estou pagando meu karma ruim. Aparentemente é ruim. Mas aquela coisa que aparentemente é ruim é como um remédio. Já tomaram dipirona líquida? O sabor é horrível. Já. Sim, bem amargo. Bem amargo, bem amargo. Muito ruim. Só que vai melhorar a sua dor de cabeça. Então, aquilo que tem um sabor amargo no princípio, no final, é doce. Porque vai melhorar a sua dor de cabeça. Então, aparentemente o karma é ruim, eu estou pagando uma reação horrível que vai me prejudicar, que vou sofrer. Só que esse sofrimento leva a um aprendizado, a uma cura. Então, mesmo o que a gente já veio predestinado a sofrer, é um aprendizado. É algo que, se a gente desenvolver, né, a sutileza no enxergar nos olhos, a gente vai
olhar para dentro. O que foi que eu aprendi com essa doença? O que foi que isso me levou a compreender? O que foi que isso me levou a fazer? Essa doença me impediu de fazer alguma coisa que seria pior para mim. E me favoreceu a tomar algumas atitudes que seriam melhores para mim. Então, a gente aprende a enxergar não as doenças como uma punição. Enxergar as doenças, tudo que acontece, como aprendizado. Mas isso, essa compreensão não é para todos, né? Muitas pessoas se desesperam e não entende, né, o desenvolvimento, entra em curto-circuito, como a Carolina falou logo no início. Então, quando a pessoa consegue compreender, é que ela já está se autoconhecendo, né? Já está tendo o despertar, o desenvolvimento da espiritualidade. Por isso que é interessante conhecer a ferramenta, né? Conhecer o carro que a gente está dirigindo, como é que ele funciona, como é que funciona o corpo, para não entrar em curto, não entrar em colapso e não cometer um acidente no meio do caminho. Diga, Annali. Foi um... pode falar. Rápido. Bate para vocês dois. Tem dois aí, bate para o ímpar. Eu só queria comentar isso que você acabou de falar sobre conhecer o carro. Foi uma das coisas que o mapa astral me ajudou, foi justamente entender o porquê do problema de saúde. A partir desse momento, eu tive alguns, talvez uns 2 ou 3 dias de vontade de brigar, fiquei brava, né? Eu deixei eu mesma pôr para fora, né, a raiva, e aí depois passou, e aí eu comecei a entender e a superar, né? Porque o objetivo é a gente superar as coisas, né? A bronca, a mágoa, a tristeza, enfim, era isso. Eu ia falar exatamente exatamente. Desde muito tempo eu venho buscando resposta e eu sabia que a questão da minha saúde eu obteria através da espiritualidade de alguma forma. Porque para mim não era só questão da medicina, era algo espiritual. Isso eu tinha dentro de mim e eu buscava a resposta. E fui pesquisando, fui perguntando através de amigos, conhecidos, pessoas que eu acabava conhecendo e que sabia algo relacionado à espiritualidade, e aí eu conversava sobre o assunto e obti, eu já tenho uma resposta, né, e aceitar que dói menos. Aceitar que dói menos, porque foi uma escolha que eu fiz para que outras pessoas não viessem a sofrer, né? Porque também existe isso. Então foi uma escolha que eu fiz e eu não me arrependo, né? Como ferramenta e como alma, eu não me arrependo. E cada dor que eu sinto, né? Eu digo, tá tudo legal. Essa dor é como a dipirona amarga, que no final eu vou obter bons resultados. A ideia é essa. Foi o que eu falei antes, né? Se a gente ficar sendo vítima de nós mesmos, esse karma foi o que eu fiz na minha vida passada, eu vou sofrer agora. Eu nunca vou aprender, eu vou continuar na posição de vítima, vida após vida, na posição de vítima de mim, vítima do meu karma. É usar o meu karma, o meu aprendizado como evolução. É compreender a situação e ir em frente. E tem uma coisa, né? Nosso movimento é um movimento de acharyas. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Se eu estou passando por alguma dificuldade na vida, eu superei, eu sobrevivi e tirei várias lições para isso, eu estou abrindo caminho para outras pessoas, foi o que a Lucy falou. O meu sofrimento vai impedir que outras pessoas sofram também. É isso mesmo. O seu sofrimento, a sua superação, abre caminho para limpar. É como se eu estivesse limpando o karma do universo. Como se existisse. É um karma coletivo, né? Uma energia coletiva. Quando uma pessoa, qualquer uma pessoa que seja, supera essa dificuldade, está limpando toda essa energia que fica acumulada no universo. Então, quando você supera algo e desenvolve a espiritualidade nesse algo que estava te fazendo sofrer, estava te fazendo para baixo, você, como uma única pessoa, uma única entidade viva, está limpando muita energia negativa do universo. Sendo como exemplo, sendo o acharya de outras pessoas, entendeu? Vamos passar agora para a Gláucia, para a gente encerrar. Aprendi muito aí com vocês, demais.
E uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto a Lucy estava falando, e todos vocês, é que às vezes são escolhas que a gente faz e momentos que a gente passa na vida. Então, tudo a minha conclusão é a maturidade. Hoje a minha filha está passando por um problema que ela está enfrentando com choro, com sofrimento, que eu já enxergo de outra forma. Que pena que ela não está sendo leve, porque ela vai sofrer. Mas por que eu estou achando pena que não vai ser leve? Porque eu já passei pela mesma coisa dela e para mim foi muito pesado. Então, a experiência, a maturidade é que te faz refletir num monte de coisa. Por exemplo, eu morro de medo de ir para hemodiálise, de ter que fazer um monte de operação no meu braço e ficar com aquelas coisas que eu acho horrível. Aí tem uma vizinha minha, mãe de um grande amigo da minha filha, que fez hemodiálise de boa, trabalhou de boa, ia sorrindo para lá, fez um transplante, não deu certo, fez outro transplante, não deu certo, no terceiro transplante deu certo, mas tudo ela enfrentou com tanta serenidade que é um exemplo para gente, entendeu? Então, tudo que você passa na vida depende do seu grau de maturidade e de como você olha para coisa ruim. E aí você vai evoluindo. Eu acho que é isso. Sim, exatamente. É isso sim, a maturidade. Há uns anos atrás eu fui no nefrologista, tem mais ou menos 4 anos isso. Ele olhou para minha cara com a cara mais limpa e falou: olha, se você tiver fazer atividade física e ter uma boa alimentação, seu rim vai durar ainda uns 5 anos. Mas não tem nada não, porque o seu outro rim está tranquilo e você pode viver somente com um rim, né? Na hora eu tomei aquele baque, eu chorei, né? E eu sofri, mas depois eu falei, só é eu e Deus aqui, né? Então se eu não lutar para me tornar feliz, não tem ninguém que vai fazer isso por mim. Então eu tenho que mudar essa frequência em mim, né? Então eu busquei meios para que aquelas palavras daquele médico, aquela situação que ele me passou do diagnóstico, né, não me afetasse muito. E hoje eu estou aqui, já tem 6 anos isso, e eu estou aqui, Vivinha da Silva, com meus 2 rins, mesmo doendo, eu estou feliz. Né? A gente não pode, como a Caruna falou, ficar sempre se vitimizando, porque a situação é pior, né? A Caruna vai fechar, certo? A gente vai encerrar. Tá bom? Então, só uma coisinha para falar assim, que todas vocês comentaram sobre uma questão, sobre colocar, não foi bem a saúde, colocar o sentimento para fora, é importante, assim. A Anali falou, né, deu vontade de gritar, de ficar nervosa, de ficar de fazer birra, a Glaucia falou do luto da filha, do sofrimento da filha. Esse movimento, esse lutozinho, esse sofrer, sentir, é necessário também. A gente precisa saber o que está sentindo. Entender que aquilo ali é passageiro. Mas não deve bloquear o sentimento. Se bloquear essa vontade, esse choro, bloquear a raiva, faz muito mal. Machuca muito, é muito pior. Então o que a gente pode fazer? Der vontade de gritar, grita. Vai, mesmo que seja no travesseiro, bota o travesseiro na cara, grita, faz alguma coisa, chora, bota para fora. Se quiser, escreve no papel, rasga, queima o papel. Me ajuda a melhorar. Quando você escreve algo, você está colocando aquilo ali para fora. Quando você fala algo, está colocando para fora. E joga fora. Depois que você escrever, é bom que depois você rasga, assim, tá aquela ali indo embora. Então você queima, tá vindo aquela ali indo embora, sendo queimada, indo embora. Incinerar. Incinerar. Né? Depois de uma oração, né? Aí faz o foguinho e incinera. E quando você está colocando aquilo para fora, ou de forma escrita, ou de forma oral, ou de qualquer forma, ou através do choro, tá fazendo ir, tá deixando ir. É deixar ir, não segurar. Tem até tem uma figurinha que eu vi tem muito tempo, né? Que é uma pessoa segurando a corda machucando a mão. Aí fala deixar ir, machuca muito menos do que segurar. Então, deixa aquele luto passar, deixa o choro ir. Agora, a gente deve tomar cuidado para não se prender nesse sofrimento, nesse luto. Se viver aquele luto, colocar aquilo ali para fora e deixar ir. Deixar o tempo dele ir. Então, não é bloquear esse sentimento dentro de si. Quando você bloqueia dentro de si, está segurando. Está se machucando ainda mais. Era só isso.
Então, gente, Verdade. a gente vai continuar nossas próximas cenas amanhã. Tá Amém. bom? Gratidão, meninas. Até mais. Até Ótima mais. noite para todo mundo. Gratidão imensa. Obrigada. Boa Até noite. amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até mais. Obrigada. Oxente.